how are you? Good morning, né? Good morning é bom dia em inglês. Vamos deixar esse dia tão maravilhoso, esse dia tão especial, deixar esse dia bem topzera da galáxia, né? Sempre tem um novo dia, sempre tem um dia e a gente começa esse dia bem, né? É bom a gente acordar, acabei de acordar, e dar graça e agradecer, né? Falar de Deus, eu creio que hoje em dia, nem muitos falam, né? Mas hoje em dia é bom a gente acordar falando de Deus, para vocês verem que o mundo ainda não se encontra frio e nem todo mundo perdido. Mas hoje eu queria falar aqui uma mensagem, né? Uma mensagem da passagem de Deus, né? Da passagem de Jesus Cristo, onde Jesus, ele curou um homem, onde esse homem era empregado de um homem que era um oficial romano, né? E ele pediu para Jesus, né? Porque esse oficial gostava do seu empregado. E esse oficial foi procurar Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo, poderia salvá-lo, poderia fazer algo que muita gente não pode fazer, principalmente os homens das leis daquela época, né? E nessa época de hoje é a mesma coisa. Não é porque a época de antes, aqueles homens, eles não tinham fé, realmente ele sabia que Jesus, ele curaria. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo que eles não poderiam fazer. Os homens daquela época. E os homens dessa época é a mesma coisa. Eles sabem que existe um Deus que cura, que faz toda a diferença. Mas esses homens não têm o poder que Deus tem. Então esse oficial, ele foi procurar Jesus. Ele o encontrou e ele pediu para ele: Jesus, posso te pedir um favor? Tem como você ir na minha casa, curar o meu servo, o empregado, porque ele está doente, né? E ele precisa ser resgatado. A doença dele só vai parar se o Senhor autorizar. Ele sabia que Jesus autorizaria o milagre. Então o oficial falou assim: mas você não pode simplesmente ir lá em casa, né? Você, da onde que você está, você só autoriza, porque os oficiais naquela época, eles não gostavam de Jesus. Todos eles não gostavam. E eles recebiam a ordem, né? A ordem deles era para matar Jesus, ou caçar ele, ou prender ele. Essa era a ordem deles. Então ele só queria que Jesus curasse ele da onde ele estivesse. Não precisaria ir lá. Então Jesus falou para ele assim: se for a sua vontade, se você quer desse jeito, então que assim seja. Para vocês verem que Jesus, ele é muito humilde, né? Ele é muito humilde. Ele é um Deus que não existe outro Deus e nunca vai existir uma pessoa como ele. Então Jesus é muito humilde e simples mesmo. Ele falava assim para Jesus: se for para ser assim, então vai ser assim. Você pode ir embora, que quando você chegar aonde está o seu soldado, ele vai estar curado. Então realmente aconteceu isso. Quando o oficial ele regressou aonde ele estava com o empregado, né? O empregado, ele foi liberto, ele foi curado. Para vocês verem o tamanho e a grandeza de como Deus ele trabalha dessa forma. Não importa aonde está a pessoa no lugar, ele vai lá, ele cura e seleciona o problema que o homem não consegue selecionar. Então esse é Jesus. Esse é o melhor, é o mediador, e realmente ele faz as coisas que ninguém pode fazer. E aconteceu com esse homem.
esse homem recebeu a cura. O oficial tinha fé também. A fé é importantíssima, né? Então, além do oficial receber de Jesus as boas novas, pode ir embora que seu empregado vai estar curado. O empregado também tinha fé. Então, realmente, se você não tem fé, acredito que a tendência é você morrer. E a tendência é você ficar mais doente, né? E a fé chegou no lar daquele homem. O oficial voltou, viu que o homem estava bem e viu que existe um Deus que realmente ele cura. E esse Deus era Jesus. Para vocês verem como é importante ter fé. Só que Jesus, ele menciona aqui, né, na passagem de Deus, agora ele está aqui para ajudar, ele está aqui para informar as pessoas, ele está aqui para explicar tudo. Mas chegará um tempo que as pessoas não terão mais esse tempo, porque muitos morrem sem Cristo, muitos morrem sem conhecer. Deus tem misericórdia, eu creio, acredito. Mas chegará uma hora que não vai ter argumento, não vai dar tempo. Porque quando se está com o tempo, ninguém quer saber. Então por que na hora que precisar, Deus, ele vai deixar você ir para o paraíso? Não é assim não. Muitos acham que o paraíso simplesmente é fácil, só é morrer que você vai estar lá. Não é não, mano. Tem um processo. Existe um processo. Então, Jesus menciona aqui algo que, preste atenção, mas as pessoas que eles viam estar no reino serão jogados fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes do desespero. Por que Jesus ele menciona isso nessa passagem? Sendo que nessa passagem ele ajuda um homem. Como eu mencionei, ainda quando tem tempo, ele está para ensinar, ele está para curar, ele está para ajudar, simplesmente servir. Mas chegará um tempo que isso não vai acontecer. Principalmente os tempos que Jesus ele for levar o teu povo. E as pessoas, muitas ficarão. Então ficarão praticamente nas trevas, porque não terá amor, não terá paz, não terá alegria, não terá misericórdia. E realmente, nesse dia, as pessoas que serão escolhidas, as pessoas que merecerão, né, praticamente, estar onde está, no posto, né, e vão conhecer Abraão, Isaac, Jacó, sentarão numa mesa praticamente cheia deles, esses homens que representaram Deus, que representaram Cristo. Parece uma coisa assim tão simples, né? Mas não é simples não. Para tudo isso existe um processo. E esse processo é você conhecendo Deus. Além de você conhecer Deus, você viver o Evangelho. Não importa se as pessoas vão acreditar. Não importa. O importante é que você faça a sua parte. E que você acredite em Deus. Não importa se você vai ganhar muitas almas para Deus. Não importa. Porque as pessoas não querem ouvir de Deus. O importante é que você não fraqueje com Deus. Muitas pessoas pensam assim, né? As pessoas pensam assim. Você fala de Deus, você fala do Evangelho, então você é preciso que ganhe almas para Cristo. Não é assim que funciona, mano. Não é assim. Você pode falar de Deus, mas nem todos ouvirão a mensagem de Deus. Você pode falar de Jesus, nem todos seguirão Jesus. Então, a salvação, ela é individual. Jesus, ele envia, que você envia a mensagem. Fale de mim, fale de Deus, fale da mensagem. Não é que você fale que você vai conseguir ganhar o mundo, não. Se Jesus, que era bom, era Deus, era Filho, ele não ganhou o mundo, por que a gente vai ganhar o mundo? Então, entenda que a mensagem de Deus, ela é assim: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Eu quero estar nesse meio. E muitos serão chamados, mas escolhidos. Então, realmente, a gente que é servo de Deus, a gente que leva o Evangelho, vive o Evangelho, a gente temos que estar atento. Não importa se você... Não importa mesmo não. Não importa, porque as pessoas hoje, elas não querem saber de Deus. Então, você faz só
a sua parte. Fala de Deus. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Ele menciona. Ide levar o meu evangelho. Se a pessoa quer ouvir, ouve. Se ela não quer ouvir, paciência. Por isso que eu falei, não importa se você vai ganhar almas, você precisa pensar também na sua. Não que você é egoísta, porque a salvação ela é individual. Não adianta você ganhar o mundo e você perder a sua salvação. Então, não adianta. Então é melhor que você ganhe a sua salvação, que você não perca a sua salvação. Isso aí é importantíssimo. Isso aí é gratificante. Porque se você vai falar de Deus hoje para alguém, até mesmo amigos próximos, até mesmo familiares, nem todos escutam. Então, você já vê que o esfriamento é grande. O esfriamento é grande. Então, quando você for falar de Deus, o que acontece? Eu não quero ouvir, não. Assim são as pessoas. Se for de Deus, não estou para ouvir, não tenho tempo para ouvir. Se for algo de Deus, deixa para uma outra hora. Então, é a resposta que você escuta praticamente das pessoas quando você vai falar de Deus. Você escuta isso. Nunca tem tempo para Deus. Hoje muitas pessoas assim. Agora, se você falar de futebol, agora se você falar de pornografia, se você for falar de coisas que não tem tanta importância, todo mundo quer ouvir. Além de ouvir, quer opinar. Agora, quando é de Deus, é bem poucas pessoas que querem ouvir. Às vezes uma só, ou até metade. Essa uma só quer ouvir um pouquinho também já quer ir embora também. Então, a mensagem de Deus, ela tá para quem quiser levar, para quem quiser aprender e para quem quiser ouvir. Eu digo a vocês, existe um lugar melhor que esse. Se existe céu, existe inferno. Se existe paraíso, existe trevas. Preste atenção, porque muitas pessoas falam de Deus para alertar ao mundo. Tem aqueles que ensinam para você continuar no mundo, tem aqueles que ensinam para você entrar nas trevas junto com ele, e tem aqueles que ensinam para você ir para o paraíso. Tem vários tipos de ensinamento. As pessoas seguem o que quer. Essa é uma verdade e uma realidade. E hoje a gente ensina aqui é o que está na Bíblia. Não sou o melhor professor e mentor para ensinar vocês, mas do mais simples está aqui. Não fiz curso, não fiz teologia, não fiz nada disso não, porque eu sei que quando eu estiver no céu, esses cursos que as pessoas fazem aí, de nada servirá, porque Deus fala, você foi obediente? Não, então não adianta esse monte de curso, não adianta fazer um monte de curso, tá tudo bonitinho, tudo pipipi, chega na hora de ser escolhido, não é porque não esteve em obediência, não viveu o evangelho, é verdadeiro. Então esses cursos aí na hora da glória lá, de nada servirá, é o seu coração e a sua obediência com Deus. Isso aí é fundamental e importante, mano. É muito importante. Quantas pessoas a gente conhece, famosas, que fazem curso, fazem aquilo, mas não vivem o evangelho não, mano. Tem uma vida de que, meu Deus do céu. Então hoje em dia é tudo através de fama. As pessoas só querem fama, só querem ser o melhor. Mas o melhor é Deus, mano. O melhor é Jesus. Não deu pra ninguém não, mano. Esse é o melhor. Muitos querem ser adorado, querem ser aplaudido, mas quem tem que ser adorado e aplaudido é Deus, mano. Se não fosse assim, como é que seria? Vou estar dando uma explicação. Muitos ricos evangélicos, né? Se você for começar a acompanhar um pouquinho da fama deles, eles só fazem algo se você pagar. Eles só vêm cantar se você pagar. A obra de Deus é assim? Não é assim. Então, os tempos de antes não é como os tempos de hoje. Hoje eles veem a obra de Deus como uma profissão que ganha isso. Então, eu não vejo como essas pessoas elas vão se salvar. Eu não vejo como que vão se salvar. Elas podem ganhar o mundo, mas elas não vão se salvar porque estão praticamente
focado nisso, no dinheiro. Então, os Deus deles é o dinheiro. Realmente, se você pagar, eles cantam. Se você não pagar, ele não canta. É assim, mano. É assim que funciona. Realmente, quando envolve dinheiro, eles ficam longe de Deus. Essa é uma verdade e essa é uma realidade. Então aqui hoje, já demos uma breve introdução da palavra de Deus. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas tudo que eu falei simplesmente está aqui na mensagem de Deus, da palavra de Deus. Quando Jesus encontra com um homem rico, Jesus fala assim para ele, né? Você quer ir para o céu? Você quer ir para o paraíso? Então pega todas as suas coisas, vende e dá para os pobres. Você acha que ele fez isso? Fez nada. Por quê? Ele está amando o dinheiro. Então, a gente já vimos que essas pessoas ricas, não vou dizer todas, ou talvez 99% delas, elas não herdarão o reino dos céus. Porque está na Bíblia. Isso é bíblico. É bíblico. Vai fazer o quê? Vou falar que vai herdar. Você está falando que não vai? Impossível, né? Então, se você falar isso para um rico hoje, o rico mal consegue ser pobre. Se a empresa quebra, se ele fica um pouquinho pobre, ele já se mata. Porque ele já está com amor ao dinheiro. Ele não consegue viver a origem. Ele consegue viver o que é agora. A riqueza dele que deixa ele cheio de fama, cheio de... ou melhor. Então, é diferente, né? De uma pessoa que tenta voltar à origem. Muito diferente. Nem todos conseguem voltar à origem. Nem todos. Então, a gente deve uma breve introdução aqui. É só para falar de Jesus cura o empregado de um oficial romano. A gente acaba falando outras coisas que influencia a gente a falar, porque a mensagem é a palavra de Deus. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Então hoje, o tema aqui hoje é Jesus cura o empregado de um oficial romano. Então, o tema aqui é esse. Olha que tema forte, porque quando a gente escutamos sobre Jesus, o curandeiro, quando escutamos sobre o empregado, alguém que trabalha para alguém. E quando ouvimos de um oficial romano, oficial já é o homem da lei, que manda as pessoas, cumpre leis. Então, a gente vai ouvir algo aqui que é tão tremendo, tão especial, porque acontece e Jesus, mesmo assim, ele vai lá e cura. Por que ele cura? Por que ele ajuda esse povo? Porque Jesus simplesmente ele veio para nos salvar. Aí ele nos salvar, nos ajudar, nos libertar, nos ensinar e levar com ele todas as doenças e as enfermidades. Então realmente Jesus veio para isso. Salvação. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Alguns versículos poderosos da palavra de Deus, onde muita gente vão ver que Jesus ainda cura, ainda salva, ainda liberta, ainda mostra como é ser humilde. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Olha só, um oficial romano que conhece bastante médicos, doutores, homens das leis. Um oficial foi ao encontro de Jesus. Por que ele foi ao encontro? Porque ele tinha fé. Porque ele tinha fé que Jesus poderia curar o seu empregado. Então, ele não foi procurar nenhum médico, porque ele já tinha procurado médico e os médicos não curavam o empregado dele. Então, só restava realmente Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Então, realmente, Jesus sabe a hora, o tempo, aonde ir e quem vai procurá-lo. Então, precisou esse oficial procurar Jesus. Ainda oficial romano, hein? Romano. Olha só. Ele disse ao Senhor: o meu empregado está na minha casa,
tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Então, ele já mencionou para Jesus que tinha um empregado. Para vocês verem que era um oficial, tinha um empregado, estava de cama, não podia se mexer e realmente estava muito doente, sofrendo demais. Por que ele disse isso para Jesus? Porque ele sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Poderia. Por isso que ele procurou Jesus. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. Olha só, olha como Jesus é tão bom. Mesmo ele mencionando que era oficial, Jesus é tão bom e disse: eu vou lá curar, eu vou lá ajudar ele, eu vou curar ele. Olha como que Jesus é bom. O oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê uma somente ordem e o meu empregado ficará bom. Olha como o oficial também sabia que ele não merecia. Por quê? Porque sabia que ele estava em pecado. Ele sabia que ele fazia as coisas que desagradavam a Jesus. Eu não mereço. Simplesmente o pecado era muito grande, porque ele já reconhecia que ele não merecia que Jesus fosse até lá. Porque Jesus, realmente, quem conhece a vida de Jesus, quem conhece a mensagem que ele passa, quem conhece o Mestre, sabe que ele é bom. Ele falava de amor, falava de justiça, verdade, a vida, um homem sempre humilde. Então ele sabia que ele não merecia. Porque quem visse ele entrando ali, já via que, pô, esse é um oficial, não merece nem que Jesus ajude ele. Mas Jesus veio para ajudar todos. Ainda ele veio para ajudar todos. Então ele falou: não precisa na minha casa não. Eu não mereço que você entre num lar praticamente de uma pessoa pecadora, uma pessoa má. Pode fazer daqui mesmo da onde você está, que ele vai ser curado. Então realmente, olha só as palavras de Jesus. Eu também estou debaixo da autoridade. Então, aqui o oficial disse, né? Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um, vá lá, e ele vai. Digo a outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faz isso, e ele faz. Então, quando o oficial falou isso para Jesus, porque ele é oficial, ele mandava nas pessoas, e as pessoas recebiam ordens. Oficiais naquela época, eles tinham empregado, eles eram acima de outro oficial, então as pessoas recebiam a ordem. Empregados faziam o que eles mandavam fazer. Se mandava fazer isso, o empregado eles faziam. Então é interessante que Jesus, quando ouviu isso, ele ficou surpreso. Além dele ficar surpreso, ele viu que os oficiais, eles tinham autoridades a mandar alguém fazer algo. As ordens, elas eram correspondidas. As ordens eram muito assim, pô, faça isso e você é correspondido. Então, a gente vimos que Jesus, ele ficou maravilhado. Porque as pessoas recebiam ordem e correspondia. E hoje as pessoas vê Deus falar, faça isso, as pessoas não fazem. Olha como que é diferente. Aqui eles eram empregados e faziam as ordens acontecer. Porque ele dava a ordem, o oficial, e os empregados, ou as pessoas que ouvia, correspondia com as palavras e com as coisas. Então é muito interessante que Jesus, por ele ser o mestre, né? Por Jesus, ele sempre estar presente, as pessoas não correspondem o que Jesus manda a gente fazer. Jesus, ele não dá ordem. Jesus, ele nos ensina. O oficial, ele dá ordem. Se você não faz, você vai preso.
E se você não faz, você apanha. E simplesmente nessa época aqui, os romanos não eram pessoas muito boas, não. Os romanos não fica pensando porque é romano que é um homem da lei, que é bonzinho, não. Todo mundo conhece que os romanos também ajudou a matar Jesus. Eles caçavam Jesus. Mas mesmo assim, existiu um homem que foi procurar Jesus. E esse homem é esse oficial que teve seu empregado, que estava muito doente, não tinha quem curasse ele. Foi por isso que ele procurou Jesus. Olha aqui mais na frente como que é tão interessante. Jesus ficou muito admirado pelas coisas que o oficial falava e os empregados, as pessoas faziam, correspondia. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Olha só, Jesus ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Olha como que é tão tremenda essa passagem, que Jesus, ele se admira com o que as pessoas fazem com oficiais. Ordem, faça. Ordem, deixe as coisas como eu mandei você fazer. Cara, isso aqui é muito tremendo, porque Jesus, ele se admira o quanto as pessoas servem a ordem, seguem a ordem. E a ordem de Deus? E a ordem de Jesus? Não é ordem, sabe? Jesus faz as coisas por amor. Se ele quer você segue ele por amor. Ele não força a nada. Ele jamais bateria em você. Ele jamais te prenderia. Então, são circunstâncias diferentes. Mas, quando a gente começa a seguir o Evangelho de Deus, a gente segue a Cristo. Mas até que ponto chega a obediência? Até que ponto chega o cumprimento da palavra com Deus? Então, realmente, é muito diferente. Mas aqui, a gente vimos que o oficial, ele tinha toda a autoridade sobre as pessoas. E as pessoas cumpriam. E a palavra de Deus, as pessoas não cumprem. Muitas delas começam no Evangelho, mas abandonam o Evangelho. Começam a caminhada com Cristo, abandona Cristo. Começa uma caminhada brilhante, espetacular, especial, sensacional e larga pela metade. Então, o homem, ele tem essa falha com Deus. Porque o homem não tinha essa falha com os oficiais. Porque eles temiam o oficial. Temiam, porque as coisas que aconteceriam com ele. Quem não conhece a caminhada de Zaqueu? Zaqueu era um republicano que cobrava impostos 4 vezes a mais do valor. Só que, se você não pagasse, você teria o seu comércio fechado. Então, as pessoas pagavam Zaqueu, pagavam o homem dos impostos, porque temiam que poderia ser fechado ou poderia ser até preso. Então, as pessoas temem as coisas do mundo, mas não temem as coisas de Deus. É engraçado, né? Então, para vocês verem que é muito importante que a gente, ainda que temos tempo, né? A gente temos que temer as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é brincadeira. Quando você tem temor a Deus, as coisas de Deus, você não fica fazendo essas coisas que muitos fazem. Blasfemando contra Deus, entristecendo Deus, mentindo pra caramba aí, enganando o povo, enganando o mundo, falando um evangelho que não existe. Então, o temor de Deus faz que você não faz as coisas que muitos que estão nas trevas fazem. Até aqueles que são enganados fazem. Então, é importante que você seja o primeiro, o diferenciado, aquele que carrega a mensagem e a palavra de Deus conforme a Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, não. Eu tenho minhas falhas, sou pecador, mas eu reconheço que existe um Deus que é o único. Não conheço outro. Eu conheço um Deus que habita na minha vida, na vida de muita gente, que faz milagre. Eu conheço esse tipo de Deus. Outros deuses eu não conheço. Então, a gente vimos aqui
que Jesus ficou maravilhado com as coisas que os oficiais falavam. Então, olha só, quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam, olha só, e disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olha como que Jesus afirma: nem o povo de Israel tinha tanta fé assim. Olha só, simplesmente um soldado que dá ordem, as pessoas simplesmente recebem a ordem e faz. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e sentar na mesa do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Olha como que são as palavras de Deus. Preste atenção. Jesus lá em cima, ele menciona, eu afirmo que isso é verdade, que nunca tinha visto tanta fé assim. Nem o povo de Israel tinha tanta fé. E até hoje eles não têm. Não só eles, como o mundo não tem fé. O povo ainda não tem tanta fé, mas tem fé em presidente de hoje, tem fé em algo que escuta que não é de Deus, tem fé no dinheiro, tem fé no carro, tem fé nos amigos, na bebida, no álcool, tem fé em tudo isso aí. Mas em Jesus, muitos não têm fé não. Mas Jesus, ele afirma que tudo isso é verdade. Olha só, eu digo a vocês que muita gente vai chegar do lado leste, oeste, e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Olha a bomba que vocês vão ouvir agora, ó. Mas as pessoas que desviam estar no reino, serão jogados para fora. Olha só. Na escuridão, ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Por que Jesus menciona essas coisas? Você já parou para pensar como Jesus ele fica maravilhado com as coisas que o oficial fala? Mas ao mesmo tempo, você vê um pouquinho no trecho abaixo, Jesus ele menciona que as pessoas serão jogadas para fora. Mas por que tudo isso? Porque Jesus ele ensina que temos que estar no caminho de Deus. Temos que estar em obediência, temos que obedecer simplesmente o mestre e viver o evangelho. Falar de Deus, ensinar, pregar, fazer qualquer coisa que tenha a ver com o evangelho de Cristo. Ele ensina isso, ele ensina. Mas ao mesmo tempo ele ensina e mostra que as pessoas elas serão jogadas. Elas não herdarão o reino dos céus. Elas não vão conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Muitas delas não vão conhecer não. Mas ao mesmo tempo ele fala que serão jogados para a escuridão, as trevas. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. As pessoas procurarão Cristo, as pessoas procurarão Jesus e não encontrarão. Por que ele menciona tudo isso? Porque chegará um dia que os tempos eles vão se cumprir. A palavra ela vai se cumprir. Não vai ter mais tempo para procurar Cristo. Procurarão os pastores, procurarão as pessoas que falam de Deus e elas não estarão mais aqui. Os falsos profetas estarão. Que praticamente é os que enganam e estarão nas trevas. Os verdadeiros não estarão mais aqui. E elas procurarão até os falsos profetas e nada vai acontecer. Continuará nas trevas, ardendo. Então, ficarão rangindo dentes e o desespero tomará conta. E Jesus disse ao oficial, olha só, vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Olha como que essa passagem é tão tremenda, é tão especial, é tão maravilhosa, que o oficial, ele falou que no comecinho, ele não merecia que Jesus isse até lá. Porque ele sabia que ele estava em pecado. Ele sabia que ele fazia as coisas que desagradavam a Deus.
a Jesus. Então ele falou assim: eu não mereço, mestre, que você vá aonde eu moro, ou aonde está aquele empregado doente. Eu não mereço isso, mas eu te peço um favor, que faça da onde você está. Então aqui no finalzinho você já vê que Jesus, ele fez a vontade do oficial. Da onde você está, ele vai levar a mensagem, e a mensagem dali eram as palavras de Deus, as palavras de Jesus, chegaria até o homem, o empregado que estava doente. E quando ele foi embora, como quem mencionou, o empregado do oficial romano, ele foi curado. E as palavras de Deus, simplesmente ela foi cumprida. Porque Jesus, não importa aonde você esteja, não importa. Ele habita, ele vai ao encontro e ele cura. Antigamente eu ficava pensando assim: como que Jesus consegue curar as pessoas todas ao mesmo tempo? Eu ficava pensando como ele consegue estar aqui, estar no Japão, estar no Brasil, estar na América. Como ele consegue fazer isso? Eu ficava pensando isso antes. Como que o Deus consegue fazer tudo isso? Eles enviam seus anjos, eu creio, acredito, né? Mas como ele consegue fazer isso? Para você ver que o tamanho de Deus e as pessoas na palma da mão. Deus, ele fez esse mundo, então ele consegue enxergar todos os corações, todas as pessoas ao mesmo tempo. Só que as pessoas, elas são curadas em tempos diferentes. Uma é hoje, uma é amanhã, uma é daqui 1 ano, uma é daqui 5 anos, uma é daqui 10 anos. Então, você vê que quando as pessoas ficam doentes e demora um tempo para ser curado. Olha só, eu nunca pensei nisso, comecei a pensar. Quantas pessoas nascem com a enfermidade vai aparecer daqui tantos anos. Então, a gente vemos que o tempo de Deus, tem uma passagem aqui que ela menciona assim: é tempo de chorar, é tempo de viver, é tempo de se alegrar, é tempo de sorrir, é tempo de ganhar, é tempo de perder, é tempo de nascer, é tempo de morrer. Então, existe um tempo para tudo. Então, eu aprendi que as coisas acontecem com o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Hoje eu estou bem. Daqui 1 hora ou 2 horas, eu não mando no amanhã, não sei o amanhã, eu posso estar mal, ou eu posso morrer, eu não sei. Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Fazemos planos, mas às vezes não chegamos a ter o plano que fazemos. Então Deus realmente, ele é diferente, ele é muito diferente de como a gente pensa. E eu pensava naquela época, como ele consegue curar tanta gente ao mesmo tempo? É o tempo que a pessoa ficou doente, o tempo que a pessoa chegou àquele tempo. Então tudo é um tempo, é um propósito. E naquele tempo Deus vai falar: tal hora, tal dia essa pessoa vai ser curada. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, mano. Então, Ele deixa que a pessoa fica enferma, Ele deixa que a pessoa fica doente, Ele deixa que a pessoa até morre também. Ele deixa, porque chegou o cumprimento da palavra, a pessoa vai. Às vezes, a pessoa vai antes, as pessoas que ficam, elas choram, elas lamentam, elas sofrem. Mas Deus, ela sabe o tanto que a pessoa ela vai aguentar. A hora da pessoa ir. Eu creio que quando a pessoa vai, que é a vontade de Deus, ela vai até para um lugar melhor. E Deus vê que essa pessoa é bem, é do bem, lá na frente pode se corromper, então Ele vai e Ele leva também essa pessoa. Ele leva essa pessoa antes. E as pessoas querem que ela seja curada, e muitas vezes ela não é curada. Então, existe pessoas para levar a mensagem de Deus até certo ponto. Existem aquelas pessoas que vão ser salvas, aquelas que vão ser curadas, aquelas que vão ser moldadas, transformadas. Existe tudo isso. Como eu falei no comecinho, né? Para mim, hoje, né? Eu falando aqui de Deus, muitos não crê. Sabia disso? Porque eu escuto perda de tempo, fazer vídeo na internet de palavra de Deus.
ninguém assiste você, ninguém tá nem aí pra palavra de Deus. Se você fazer um vídeo falando besteira, sabe? Se falar um vídeo falando bobeira, vai dar mais influência do que falar de Deus. Eu já escutei muito isso, sabe? Aliás, escutava quase todos os dias. Então, pra mim, não importa. Pra mim não importa quantos vão assistir. Não importa. Nunca liguei pra isso. Pra mim não importa. Mas o que importa mesmo pra mim é que a mensagem ela seja passada. Porque o meu maior crédito aqui não são com as pessoas. O meu maior crédito aqui é com Deus. Porque Ele sabe o meu esforço. Então, pra mim, muitas das vezes, quando eu faço uma live, quando eu faço um vídeo, não tem ninguém assistindo. Pra mim, não importa. Eu faço. Porque eu creio que um dia a mensagem ela vai alcançar alguém. Por isso que os vídeos eles ficam tudo arquivado. Um dia apareceu um rapaz. Ele ouviu falando de Deus. Ele se alegrou. Ele falou que se inspirou e a vida dele mudou. Através da palavra de Deus. Deus me usou para falar de Deus. Mas ele ficou muito feliz, me pediu obrigado. Ele falou que eu salvei a vida dele. Mas quem salva a vida é Jesus. É Deus. Eu fiquei muito feliz. E dali em diante, eu comecei a fazer mais live da palavra de Deus. Comecei a fazer mais vídeos. Isso me incentivou. Porque eu vi que uma pessoa, ela foi salva através de Jesus. Eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Então, até hoje, eu fui fazendo essas lives, esses vídeos, né? Uma pessoa ali, alcancei para Cristo. Foi uma alma que foi para Cristo, que agradeceu. Ele falou que não tinha mais esperança. Eu lembro dessas palavras. Não tinha mais esperança, não tinha mais fé, não tinha mais nada. Ele iria se matar, simplesmente, né? E na hora certa, Deus enviou eu para levar essa mensagem e fazer essa mensagem. E ele assistiu e viu eu falando. Então, não são quantas pessoas você vai ganhar para Deus. Não são quantas pessoas você vai ganhar para Cristo. Simplesmente, se for só uma, já é de bom e grande ânimo, alegria, vitória. Você sabe por quê? Porque muitas conhecem a palavra de Deus. Muitas são conhecedores. E muitos não estão nem aí. Entendeu? Como é a mensagem e a passagem. Então, por mais que o mundo ainda esteja perdido, existem pessoas que falam de Jesus, que falam de Deus, que tenham fé. Existem os falsos, os verdadeiros. Mas Deus só quer os verdadeiros. Os falsos que ficam nas trevas. Porque eles são conhecedores e não querem nem a verdade. Muitos preferem ouvir uma mentira do que uma verdade. Porque a mentira, ela dá ibope. Porque a mentira faz você sorrir. Porque a mentira faz você não sofrer. É aí que você se engana. A mentira faz te levar para o inferno. O diabo ajuda a esconder. Até certo ponto. Ajuda. Mas chega uma hora que não dá para esconder mais. A casa cai, a máscara cai. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Essa é a versão. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não ajuda não, mano. Então, que a gente esteja... às vezes eu falo muita palavra aqui errada, mas tento corrigir. Mas que a gente esteja sempre no caminho de Deus. Porque Deus, ele é bem claro. É bem claro e mostra pra gente que a gente precisa estar vivendo esse evangelho. Creia, acredita, tenha fé. Então, eu vou deixar um forte abraço aqui a Jarina Jamagucico. Ela falou bom dia, bom dia. Pro Rafael Souza, oficial, a paz, fica na paz. Eu não respondi esse comentário porque eu estava tido aqui. Por isso que muitas das vezes eu tirei o chat, né? Eu quero me aprofundar mais aqui, porque às vezes o chat, ele é legal, sim.
mas também às vezes tira um pouco da atenção. Você está falando algo, aí você vai falar um cumprimento, acaba esquecendo e acaba a mensagem não sendo passada como você quer. Por isso que eu tirei os chats, tirei os negócios de comentários, tirei tudo. Deixei mesmo mais a mensagem, o áudio, né? Porque eu tô aqui para levar a mensagem. Não tô aqui muito para ficar batendo papo, conversando. Se for bater papo conversando, existe não é ser grosso, né? Existe o Messenger, né? Aqui é mais para levar a mensagem que as pessoas precisam, né? E às vezes você não fala aquela mensagem que a pessoa quer ouvir, precisa ouvir, é ruim isso aí, sabe? Então, antes de eu estar fazendo essa leitura, eu já faço uma introdução antes, eu já leio antes. Então, a mensagem ela tem que ser passada, porque eu estudei essa mensagem, eu li essa mensagem. Então, não pode ser jogado esse tempo fora e esquecido, porque é mensagem sagrada, é mensagem de Deus, é Bíblia, é palavra de Deus. É igual quando um professor na escola, ele está ensinando. Você vê que ele ensina, e depois as pessoas falam quando tem as suas dúvidas. Então é interessante que a gente aprenda isso, porque a palavra de Deus não é só um professor de escola, não, né? Aqui é vidas, né? É vidas que são praticamente salvas. Escola é momentânea. Você entra na escola, você aprende, você sai, você morre, você vai embora. Eu sei que é um professor para ensinar. Tudo tem que ter um professor para ensinar. Mas tem hora que a gente tem que ver e fazer e compreender que é assim. A mensagem de Deus, ainda nos tempos de hoje, onde as pessoas estão muito frias, onde as pessoas estão sendo toda hora. Olha para você ver o mundo. Eles matam as pessoas e se matam. Matam e se matam. Matam e se matam. Toda hora. Esfriamento mundial, mano. Esfriamento mundial. Então, a mensagem ela tem que ser mais séria. E a mensagem ela tem que ser falada e lembrada, estudada. Para não ser tempo perdido. Não pode ser não. Tem que ser tempo de Deus, tempo de mensagem e tempo de introdução do que você estudou. Mais um forte abraço para todo mundo aí. Que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. O momento é estamos junto nessa. Um forte abraço e que Deus abençoe todos vocês. Falou? E é nóis. Então, essa mensagem aqui de hoje foi especial. Como todas de sempre, né? Sempre que a gente fala de Deus, não é sempre que as pessoas gostam de ouvir, mas o importante é eu e Deus. A mensagem ela vai sempre ser passada. Não importa quantas pessoas vão ouvir. Não importa não. O importante mesmo é que ela seja passada. Porque, como eu falei, né? Eu tenho que levar o Evangelho. Deus me concede que leve o Evangelho. O meu maior crédito é com Deus. Meu maior crédito. Se vão assistir ou se não vão, aí o problema já não é mais meu. O negócio aqui é cabuloso, é frenético. Se eu fosse ouvir as pessoas, pra que fazer live? Ninguém assiste, perda de tempo. Cara, imagina se eu fosse ouvir essas pessoas. Imagina se eu fosse ouvir. Faz live de putaria, faz live falando bobeira, palhaçada. Cara, se for pra ganhar crédito assim, melhor nem fazer uma live. Mas ao viver o Evangelho, você precisa sacrificar muita coisa. Né? Eu não gosto de falar bobeira não, mano. E quando eu faço meus vídeos aí, eu gravo uns vídeos de passeio e tal, diversão, algumas coisinhas assim, mas eu vejo que não é nada demais. Mas falar bobeira que vai entristecer a Deus, não, mano. Aí já não é evangelho, mano. Não é evangelho. O evangelho é você falar de Deus, mano. É o que está na mensagem e o que está na passagem. É isso aí. Então, um forte abraço para todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos.
Gravar vídeo não é fácil, galera. Eu já tenho um pouco de experiência, né? A gente grava, a gente tenta fazer o melhor. E o melhor é pra Deus, mano. O melhor. Eu não gravo meus vídeos pra mim, eu tento gravar o melhor também. É sério. Não gravo de qualquer jeito, não. Eu gravo o melhor. Mais um forte abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe a todos. Falou e é nóis.